Nem toda gentileza é virtude. Há uma linha tênue e muitas vezes invisível entre a disposição sincera em ajudar e o comportamento autossabotador que nasce do medo de desagradar. Essa diferença sutil transforma um gesto generoso em um padrão de submissão mascarada. O profissional que se recusa a estabelecer limites claros, que acumula tarefas alheias, que pede desculpas até por existir e evita o mínimo atrito, acredita estar cultivando respeito. Mas, paradoxalmente, esse comportamento acaba minando sua autoridade e corroendo seu valor percebido no ambiente profissional. Estudos realizados pela Universidade de Colômbia indicam que funcionários que dizem sim a todas as demandas são, ironicamente, vistos como menos estratégicos e menos confiáveis para posições de liderança. Isso porque a ausência de autodefinição, a incapacidade de traçar fronteiras, transmite a ideia de que aquela pessoa pode ser moldada conforme a conveniência dos outros, mas não liderar com firmeza. A boa vontade desprovida de critério vira um atestado de falta de autonomia. Esse fenômeno se manifesta de forma silenciosa. Profissionais sobrecarregados com tarefas operacionais, frequentemente ignoradas nas reuniões de performance, contribuições diluídas em trabalhos coletivos, ausência em projetos de maior visibilidade. Um relatório interno da Gallup revelou que funcionários que não estabelecem limites são quase 40% mais propensos ao burnout, não apenas pelo volume de trabalho, mas pela ausência de retorno proporcional ao esforço. Nesse cenário, o esgotamento físico é acompanhado de uma invisibilidade funcional. Ser útil demais, por mais irônico que pareça, pode significar ser facilmente substituível. Essa dinâmica se intensifica com o que especialistas chamam de síndrome do pilar. O profissional torna-se tão confiável em sua função atual que líderes preferem mantê-lo ali, mesmo que tenha potencial para voos maiores. O excesso de previsibilidade e harmonia transforma-se numa prisão dourada, confortável, mas imutável. E então, sem entender como, a pessoa que sempre se dedicou demais começa a se perguntar por que ninguém a escolhe quando surgem as melhores oportunidades. Nenhum comportamento nasce do acaso. A tendência de ser bom demais, mesmo em detrimento próprio, é moldada muito antes do primeiro emprego. Para compreendê-la, é preciso olhar para além da superfície profissional e investigar as raízes emocionais que sustentam esse padrão. O desejo de ser aceito, a evitação do confronto e a busca por validação constante geralmente não se originam no ambiente corporativo, mas são apenas reciclados ali. Muitas vezes, tratam-se de ecos antigos, de uma infância em que agradar era a única forma segura de manter o afeto, de uma adolescência onde questionar era motivo de punição, ou de uma trajetória onde o amor vinha com a etiqueta da utilidade. Estudos realizados por pesquisadores da Universidade de Stanford identificaram que meninas, desde os primeiros anos escolares, recebem 4 vezes mais elogios por comportamentos dóceis do que por atitudes assertivas. O padrão inverso ocorre com os meninos. Esses são incentivados a liderar, a decidir e a competir. Esse reforço inconsciente vai moldando os papéis que cada um sente que deve desempenhar para ser aceito. Mais tarde, esse script infantil se atualiza. A criança elogiada por não dar trabalho vira a profissional que evita conflitos a qualquer custo. O menino treinado para mostrar força externa se torna o adulto que teme demonstrar vulnerabilidade, mesmo quando precisa de ajuda. O contexto social aprofunda essas raízes. Em ambientes onde há desequilíbrio de poder, como empresas com culturas hierárquicas rígidas ou dominadas por um perfil majoritário, comportamentos excessivamente agradáveis se tornam mecanismos de sobrevivência emocional. Mulheres em setores predominantemente masculinos, por exemplo, muitas vezes recorrem à hipercompetência emocional
como estratégia de aceitação. Já homens inseridos em ambientes mais colaborativos podem adotar uma passividade não por escolha, mas por medo de parecerem excessivamente duros ou deslocados. Na esfera neurológica, há ainda outro fator silencioso em jogo. Imagens de ressonância magnética mostram que o cérebro humano responde à rejeição social de forma semelhante à dor física. Dizer não ativa circuitos cerebrais semelhantes aos que seriam ativados por uma queimadura. Para muitos, a ideia de contrariar alguém, mesmo com razão, traz um desconforto tão real que evitam o confronto como se estivessem evitando ferimentos. E assim, aos poucos, vão se adaptando a um modo de operar baseado não em escolha, mas em contenção. Esse emaranhado de histórias pessoais, condicionamentos culturais e impulsos neurológicos cria o terreno perfeito para o florescimento da bondade em excesso. E o mais perigoso é que muitas vezes esse padrão parece, à primeira vista, algo positivo. Afinal, quem vai criticar alguém por ser gentil, disponível ou responsável? Mas o que parece virtude, quando não vem acompanhado de consciência, vira armadilha emocional disfarçada de altruísmo. A bondade sem limites cobra caro. E diferente do que muitos imaginam, o custo não é apenas emocional. Ele é financeiro, relacional e estratégico. Em uma cultura corporativa que ainda valoriza o desempenho visível e a capacidade de priorização, ser constantemente disponível pode parecer, paradoxalmente, um sinal de fraqueza. A disponibilidade total, quando percebida como ausência de critérios, é confundida com falta de foco. O profissional que aceita tudo, que evita conversas difíceis e que se mantém sempre em segundo plano, começa a perder valor de mercado silenciosamente, mas de forma consistente. Uma análise de comportamento profissional em empresas de médio e grande porte revelou que colaboradores excessivamente conciliadores recebem, em média, 21% menos promoções em um período de 5 anos do que seus pares com posturas mais assertivas. A explicação vai além de competência. O fator determinante está na percepção de liderança. Pessoas que não estabelecem limites claros tendem a ser vistas como excelentes executoras, mas raramente como tomadoras de decisão. E é aí que nasce o paradoxo. Quanto mais útil alguém é no nível atual, menos necessária ela se torna em cargos de decisão. Um caso emblemático é o de Carla, especialista em comunicação, que por 5 anos assumiu espontaneamente tarefas que iam muito além da sua descrição de cargo. Ela era a ponte entre setores, organizava eventos internos, ajudava colegas, revisava apresentações de última hora. Seu nome era sinônimo de confiança, mas quando surgiu a oportunidade de coordenar a equipe, foi preterida por alguém com menos tempo de casa, mas mais perfil de liderança. Nas palavras do gestor, Carla é tão essencial onde está que seria arriscado deslocá-la. A gentileza, nesse caso, tornou-se prisão. Além do impacto profissional, ao desgaste interno. Em um estudo longitudinal realizado com 1.200 profissionais ao longo de 7 anos, aqueles que relataram maior dificuldade em dizer não apresentaram índices 38% mais altos de esgotamento emocional e sintomas de ansiedade funcional. Trata-se de um padrão silencioso. O indivíduo aceita mais do que deveria, internaliza a frustração, sente-se injustiçado, mas não encontra brechas legítimas para protestar. O ressentimento se acumula, mas é sufocado por sorrisos cordiais e tentativas de não fazer tempestade em copo d'água. Esse desgaste não se limita ao ambiente de trabalho. Ele transborda. Pessoas emocionalmente esgotadas chegam em casa sem energia para interações significativas. Relacionamentos pessoais tornam-se superficiais, não por falta de afeto, mas por ausência de presença real.
A sensação de estar sempre devendo algo, no trabalho, na família ou para si mesmo, cria um estado de vigilância constante. E o mais cruel, mesmo nesse ciclo de sacrifício, a recompensa raramente vem. Ou, quando vem, é pequena demais diante do que foi doado. O oposto de ser bonzinho demais não é virar uma pessoa dura, ríspida ou inflexível. Muita gente, ao descobrir que sua gentileza tem um preço alto, tenta compensar o desequilíbrio indo para o extremo oposto. Começam a dizer não com amargura, tornam-se reativos, defendem limites com muralhas em vez de portas. Mas o que se busca não é dureza, é clareza. A assertividade verdadeira nasce do respeito por si mesmo e pelo outro. Ela não grita, não evita, não submete, apenas comunica com firmeza tranquila o que é possível, aceitável e saudável. Essa competência, embora frequentemente confundida com traços de personalidade, é uma habilidade treinável e começa com pequenas mudanças de linguagem. Ao invés de dizer, desculpa te incomodar, mas, ou, sei que você está ocupado, porém, o profissional assertivo começa com, preciso conversar sobre, ou, vou precisar da sua atenção para... A diferença parece sutil, mas o impacto é profundo. Quem se comunica com convicção transmite autoridade sem precisar levantar a voz. Quem respeita seu tempo ensina aos outros como deseja ser tratado. O exemplo de Bruno, analista financeiro, ilustra bem essa transição. Durante anos, era o tipo de colaborador que topava tudo, revisava relatórios fora do horário, adiantava tarefas de colegas, entrava em reuniões sem propósito definido. A produtividade não era o problema, era o desgaste. Após feedbacks informais sobre sua falta de protagonismo, Bruno decidiu mudar. Criou uma agenda com blocos fixos de trabalho ininterrupto. Passou a responder convites com critérios como qual é o objetivo dessa reunião? E reformulou pedidos de forma mais direta. O resultado veio em 3 meses. Redução de 40% em tarefas desnecessárias, melhora na qualidade das entregas e, mais importante, reconhecimento de sua liderança funcional por áreas paralelas. A assertividade também se expressa pelo corpo. Postura ereta, olhar firme, tom de voz calmo e cadenciado, gestos comedidos, todos esses sinais comunicam segurança. Não se trata de performar confiança, mas de se reconectar com ela. Quando o corpo transmite coerência, a palavra encontra mais escuta. E com o tempo, essa coerência começa a impactar todo o ambiente. Equipes lideradas por pessoas assertivas tendem a ter menos conflitos latentes, mais clareza de metas e menos ambiguidade nas entregas. Porque quando os limites são claros, o campo de atuação se torna mais seguro para todos. Buscar o equilíbrio entre passividade e agressividade é um processo, não uma virada brusca. É a construção de um novo repertório, baseado em escolha consciente e validação interna. Ser gentil continua sendo uma virtude, mas uma gentileza que se sacrifica em silêncio deixa de ser virtude e passa a ser submissão. A diferença está no tom, no tempo e no território. E quando esses 3 elementos são respeitados, nasce um tipo de profissional raro, o que sabe colaborar, mas também sabe proteger sua própria energia. Transformar o modo como se posiciona não exige rupturas dramáticas. O caminho mais eficaz passa por pequenas decisões diárias que, repetidas com consistência, constroem uma nova identidade profissional, mais clara, mais respeitada, mais sustentável. E o primeiro passo não está no outro, mas no vocabulário interno. Substituir o eu preciso agradar pelo eu posso escolher como colaborar muda o ponto de partida de cada interação. Ao invés de partir da dívida, parte da autonomia.
Uma das ferramentas mais eficazes para desenvolver essa autonomia é o não empático. Não se trata de negar com frieza, mas de recusar com estrutura. Primeiro, reconhece-se o valor do pedido. Em seguida, afirma-se com clareza por que ele não poderá ser atendido naquele momento. Por fim, oferece-se uma alternativa viável ou renegociação. Exemplo: entendo a importância desse comitê e agradeço a confiança. No momento, estou envolvido em entregas que exigem foco total. Podemos avaliar minha participação no próximo ciclo ou indicar alguém da equipe? Essa abordagem protege o relacionamento sem abrir mão dos próprios limites. Outra mudança sutil e poderosa está no uso consciente da linguagem. Expressões como Acho que... ou Desculpa, mas... minam a força da mensagem antes mesmo que ela chegue. A assertividade não exige dureza, mas exige definição. Dizer "preciso de 24 horas para avaliar isso com calma" é mais honesto e respeitoso do que ceder de imediato por receio de parecer inflexível. Quando o discurso reflete convicção, o ambiente responde com mais respeito. A preparação também é parte vital desse processo. Antecipar conversas difíceis, estruturar argumentos, praticar a fala em voz alta. Profissionais que se preparam não apenas têm mais clareza, mas também transmitem mais tranquilidade. Isso reduz o risco de reatividade e aumenta a chance de cooperação. Técnicas como preparação, afirmação, redirecionamento funcionam bem em interações com figuras de autoridade. Pensa-se no cenário, afirma-se a posição e propõe-se um caminho construtivo. Simples, mas eficaz. Visualmente, os sinais não verbais também precisam acompanhar a nova postura. Não se trata de atuar, mas de habitar o próprio espaço com mais presença. Uma respiração lenta antes de responder, o silêncio que antecede uma negativa firme, o olhar que sustenta uma posição sem desafio, tudo isso comunica segurança. Por fim, pequenos rituais de reconexão interna fortalecem a consistência. 5 minutos pela manhã para revisar prioridades. Uma pausa no meio do dia para respirar e avaliar onde se está cedendo além do necessário. Relembrar conversas bem conduzidas são práticas simples, mas que cultivam a memória emocional da assertividade. Porque ser firme não é um ato isolado, é um músculo que se fortalece com treino gentil e intencional. Toda mudança começa com uma decisão interna. Muitas vezes silenciosa, quase imperceptível, mas carregada de intenção. É o momento em que alguém, cansado de repetir o mesmo padrão, escolhe fazer diferente. Não por rebeldia, mas por necessidade de se reencontrar consigo mesmo. E por mais que as transformações pareçam grandiosas de fora, quase sempre elas nascem de gestos pequenos, uma frase dita com mais firmeza, um limite respeitado pela primeira vez, um não que não veio acompanhado de culpa. Foi exatamente isso que ocorreu com Leandro, gerente de logística em uma empresa de médio porte. Durante anos, Leandro foi o tipo de profissional que resolvia tudo. Estava disponível 24 horas. Assumia tarefas de outros departamentos sem questionar. Era querido, mas constantemente esgotado. A virada aconteceu quando seu filho, de apenas 9 anos, perguntou por que ele nunca estava feliz quando atendia o telefone do trabalho. A pergunta o desmontou. Não era sobre produtividade, era sobre identidade. Leandro decidiu testar uma mudança. Começou organizando sua agenda para incluir períodos inegociáveis de concentração. Passou a negar tarefas que não eram da sua alçada, mas oferecendo alternativas viáveis. Em conversas com a diretoria, passou a apresentar dados sobre a improdutividade gerada por sobrecargas improvisadas. 6 meses depois, seu setor apresentava os melhores índices de eficiência da empresa. E, pela primeira vez em 8 anos, ele foi cogitado para um cargo de diretoria. Não por ser prestativo, mas por ser estratégico. O que mudou foi a postura, não a competência. Já Ana
professora universitária em um centro privado de ensino, viveu uma jornada diferente. Seu excesso de zelo fazia com que assumisse trabalhos voluntários, organizasse eventos não remunerados e substituísse colegas sem qualquer reconhecimento. A exaustão acumulada se transformou em desânimo e queda no desempenho acadêmico. Ao perceber que a dedicação silenciosa estava minando sua vocação, Ana iniciou uma reformulação discreta. Passou a exigir planejamento prévio para convites, criou critérios para aceitar tarefas e solicitou formalmente revisão de sua carga horária. O primeiro semestre foi difícil. Alguns colegas a acusaram de estar mudada, mas a consistência da nova postura trouxe frutos. Ana recuperou o brilho em sala de aula, publicou um artigo que havia adiado há anos e, no fim do ano, foi convidada a liderar um novo núcleo de pesquisa. Quando deixou de tentar agradar a todos, reencontrou seu propósito. Essas histórias não são sobre heroísmo, são sobre humanidade. Mostram que o caminho da assertividade não exige ruptura, mas decisão. Não exige perfeição, mas consciência. Cada pequeno ajuste, cada escolha deliberada de se respeitar um pouco mais, vai moldando um novo modo de estar no mundo. E aos poucos, aquilo que parecia fraqueza, o receio de desagradar, dá lugar a algo mais poderoso. A capacidade de se posicionar com integridade e presença. A mudança pessoal, por mais íntima que seja, nunca acontece em silêncio absoluto. O ambiente ao redor sente, reage, às vezes resiste, e não por maldade, mas porque sistemas, sejam eles equipes, famílias ou empresas, se habituam a papéis fixos. Quando alguém altera sua forma de agir, mesmo que de forma saudável, o entorno percebe como se algo estivesse fora do lugar. Essa fricção não significa que a mudança esteja errada. Pelo contrário, é sinal de que ela está sendo real. Esse período é conhecido por muitos especialistas como o teste de limites. Colegas que sempre contaram com sua disponibilidade podem pressionar mais, tentando restabelecer o padrão antigo. Líderes acostumados com sua obediência imediata podem questionar sua colaboração. Em alguns casos, surge até uma tentativa sutil de culpa. Frases como "você não é mais o mesmo" ou "desde que começou com essas ideias, está mais difícil de lidar". O erro seria interpretar essas reações como fracasso. Elas são, na verdade, um rito de passagem. Pesquisas em comportamento organizacional mostram que esse período de resistência tende a durar entre 4 e 8 semanas. Um ciclo relativamente curto, mas intenso o suficiente para fazer muitos recuarem. A chave está na consistência. Manter a postura com serenidade, sem se justificar demais, sem agressividade. Quando o novo padrão é sustentado com firmeza tranquila, ele começa a se consolidar como parte da nova identidade, e o sistema, antes reativo, passa a se reorganizar ao redor da mudança. Há também o valor da comunicação estratégica. Anunciar a mudança de forma construtiva pode reduzir consideravelmente o atrito inicial. Frases como "estou ajustando minha rotina para melhorar meu foco" ou "estou priorizando entregas que exigem mais profundidade" reposicionam sua assertividade como contribuição, não como rebeldia. Essa mudança de narrativa é fundamental para transformar resistência em compreensão. Cultivar aliados durante essa fase também faz diferença. Identificar colegas que já praticam uma assertividade madura, buscar apoio em pares que validem sua transformação, compartilhar pequenas vitórias. Em contextos mais difíceis, a documentação também pode ser necessária. Registrar excessos, padrões repetidos de pressão ou manipulação fornece base concreta para dialogar com instâncias superiores, se for o caso. Mas talvez o ponto mais importante seja este. Resistir não é lutar contra os outros, mas manter-se fiel a si mesmo. A primeira tentação é ceder só um pouco, só dessa vez, para evitar conflito.
Mas cada concessão fora do que foi conscientemente definido é um passo de volta ao padrão antigo. A firmeza nesse momento é menos sobre dizer não ao outro e mais sobre dizer sim ao próprio processo de mudança. E com o tempo, essa constância transforma resistência em respeito. E bondade não precisa ser abandonada para que o respeito floresça. O que precisa ser revisto é a forma como ela é praticada. Quando a gentileza nasce da liberdade e não do medo, ela se torna força. Quando o sim é consciente e o não é dito com firmeza serena, os relacionamentos se organizam de forma mais justa, inclusive os profissionais. O paradoxo da bondade se dissolve quando se compreende que ser respeitado e ser querido não são escolhas excludentes. É possível ser empático sem ser permissivo. É possível ajudar sem se anular. É possível colaborar sem perder de vista a própria integridade. Os dados confirmam o que a experiência já intui. Profissionais que desenvolvem uma postura assertiva, combinando clareza com empatia, apresentam maior satisfação no trabalho, crescem mais rápido em suas carreiras e cultivam relações mais saudáveis. Mas o que os números não revelam e o que realmente transforma é o alívio silencioso de não precisar mais se esconder atrás da disponibilidade. É o prazer de ser escutado com atenção, porque suas palavras agora carregam peso. É a leveza de não viver mais se justificando por querer tempo, espaço ou reconhecimento. A verdadeira virada acontece quando se percebe que os limites não afastam, eles protegem. E que dizer não ao que esgota, ao que diminui, ao que manipula, não rompe laços. Apenas filtra os que valem ser mantidos. A assertividade, longe de ser um muro, é uma ponte com estrutura. Ela permite que a gentileza continue existindo, mas em um território onde ela também pode descansar. No fim das contas, o respeito que se busca do outro começa pelo respeito que se decide dar a si mesmo. Não há nada de errado em querer ser gentil. Mas é preciso lembrar que a bondade mais poderosa não é a que tenta agradar a todos, e sim a que tem coragem de se manter inteira. E se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo, de alguma forma, fez sentido para você. Então agora é o momento perfeito para a gente continuar essa conversa além do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber tudo em primeira mão e deixe aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção ou qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo. Sua opinião é muito importante para a gente construir esse espaço juntos. E se quiser apoiar ainda mais, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vai se identificar também. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.